Irmãos e irmãs, que a graça e a paz de Cristo estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa, nesta hora, neste domingo, neste dia do Senhor. Nós agradecemos a Deus por essa oportunidade e louvamos a Deus porque neste último domingo do mês de março podemos nos reunir mais uma vez em nossos lares para a adoração do nome santo de Cristo. E numa data muito significativa para toda a igreja, na história da igreja cristã. Hoje é o domingo que antecede a Páscoa, domingo de Ramos, que nós chamamos na tradição, momento em que Jesus entra em Jerusalém, é recebido pela população de Jerusalém e depois de alguns dias também é preso, julgado e também morto e sepultado. Mas nós louvamos a Deus também porque no próximo domingo, juntos poderemos louvar a Deus pela ressurreição de Cristo Jesus, que venceu a morte. Portanto, quero convidar você, meu irmão, minha irmã, juntamente com a sua família, para adorarmos a esse Cristo que veio até nós. E hoje vamos falar exatamente sobre esse tema da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Por isso, pegue a sua Bíblia, acompanhe as leituras da Palavra de Deus, cante conosco, esteja em oração para que esse culto que prestamos a Deus a partir desse momento seja um ato de sinceridade dos nossos corações, com o pensamento centrado na pessoa de Jesus Cristo, aquele que veio para nos salvar também. Eu quero ler para esse momento de convite à adoração apenas 2 versículos do livro do profeta Zacarias, no capítulo de número 9, o profeta Zacarias falando sobre a chegada de alguém que viria de maneira humilde para libertar o povo de Israel. Ele diz exatamente o seguinte, também nos versículos 9 e 10 de Zacarias 9. Zacarias 9, versículos 9 e 10, a palavra de Deus diz o seguinte: Alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Destruirei os carros de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e o arco de guerra será destruído. Ele anunciará paz às nações. O seu domínio se estenderá de mar a mar, desde o Eufrates até as extremidades da terra. Vamos orar a Deus, pedindo a sua bênção, pedindo a sua direção para com a nossa vida nesse momento de culto que a Ele prestamos nesta hora. Bondoso Deus e Pai, rendemos-te graças, Senhor, neste dia dedicado ao serviço do Senhor, para podermos prestar-te culto, Senhor, e sermos recebidos por ti mesmo, da certeza que o Senhor recebe o nosso culto, que é feito na sinceridade dos nossos corações. Por isso, ó Pai querido, nós te pedimos em nome de Jesus, que estejas nesta hora, Senhor, na vida de cada lar, dentro de cada casa, cada criança, cada jovem, adultos ou idosos que nos acompanham nesta hora. Em cada lar, Senhor, que a tua palavra é recebida neste momento. Nós te pedimos a tua direção, a tua orientação, a iluminação do teu Espírito, para que todas as partes deste culto, Senhor, seja para a honra e glória do teu nome. Dá-nos, ó Deus, a tua bênção, inspira-nos, ó Pai, para te adorarmos segundo a beleza da tua santidade. Abençoe, ó Deus, cada parte deste culto, todas as pessoas, ó Deus, envolvidas, todos os irmãos e irmãs que dele participarão, para que juntos possamos prestar-te culto segundo a tua vontade e orientação. Dirige-nos, guarda-nos, ó Deus,
cuida da tua igreja como sempre tem cuidado nesse tempo tão difícil que atravessamos, mas que ao final desta celebração possamos, ó Deus, juntos dizer em alto e bom som que só o Senhor é Deus, que o Senhor é quem nos livra de todo perigo, de toda tentação. Nós oramos agradecidos através de Jesus Cristo, o Senhor e Salvador das nossas vidas. Amém. Vamos louvar a Deus com uma canção nesta hora, com o nosso grupo de louvor, de tal forma que juntos estaremos celebrando esse momento tão significativo na vida da igreja, agradecendo a Deus pelo Salvador que veio ao mundo para morrer e ressuscitar por todos nós. Louvemos ao Senhor neste momento. Nossas mãos levantadas ao céu, nós dizemos ao mundo que amamos o nosso Rei. Oh, 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 nós amamos o nosso Rei. Oh, 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 nós amamos o nosso Rei. Esse é o nosso momento de confissão. Eu vou fazer a leitura em 1 João, capítulo 1, do versículo 5 ao 10. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-no mentiroso e a sua palavra não está em nós. Conforme lemos, se dissermos que não temos pecado, nos enganamos a nós mesmos, pois a natureza velha ainda está em nós. Mas se nós confessarmos os nossos pecados e buscarmos a sua presença, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar e nos encher do seu amor e do seu Espírito, para que assim nós possamos ter comunhão com os outros e ver aonde a gente está errando e podemos assim melhorar. Então, esse é o momento de confissão. Devido ser online, eu vou fazer uma oração de confissão
E logo após nós vamos ter um cântico de confissão pelo grupo de louvor, e os irmãos têm a oportunidade de fazer a sua oração, ouvindo o cântico, meditando e orando e confessando os pecados. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos pelo teu grande amor para conosco, Pai, de ter dado Jesus para morrer pelos nossos pecados, para receber, Senhor, o castigo, Senhor, que nós merecemos, ó Senhor, mas o teu grande amor fez com que agora, Senhor, o seu Espírito estivesse sobre nós através da ressurreição do teu Filho, Senhor. E nós podemos, nós recebemos o poder, Senhor, o teu poder, o teu amor, Senhor, e somos libertos, Senhor, do poder do pecado sobre nossas vidas. Nós te agradecemos, ó Senhor, nós confessamos, ó Senhor, que somos falhos, todo o teu povo confessa nesse momento as nossas fraquezas, Senhor, e clamamos ao Senhor pelo teu amor, pelo teu perdão e pelo poder do teu Espírito, Senhor, para que a gente possa andar em novidade de vida, Senhor, glorificando o teu santo nome e fazendo a tua vontade. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Vamos ter agora um louvor de confissão pelo nosso grupo de louvor. Meu pecado resgatado foi a cruz do teu amor, e da morte triste sorte me livraste do Senhor. Vem flama, viva chama, em meu peito bem sem fim, pois te adora, quem te implora, ó Jesus, habita em mim. Se és gigante, vacilante, ouço a voz do tentador. Tu me guias, auxilias e me tornas vencedor. Vem flama, viva chama, em meu peito bem sem fim, pois te adora, quem te implora, ó Jesus, habita em mim. Redimida, só tem vida, a minha alma em teu amor. Com apreço reconheço quanto devo a ti, Senhor. Vem flama, viva chama, em meu peito bem sem fim, pois te adora, quem te implora, ó Jesus, habita em mim. Este é o nosso momento de louvor. Convido você que está aí na sua casa para juntos louvarmos a Deus de todo o nosso coração, com toda a gratidão pelo muito que Ele tem feito às nossas vidas. Amém?
te buscar, e te buscar. Nas alturas, limpa o meu coração, abre os meus olhos para que eu possa ver com o amor que tens por mim. Te amo. Quero ser igual a ti. Tudo que sou é pra teu louvor, pois contigo vou viver pra sempre. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus, e declaramos as tuas maravilhas. Teu Espírito se manifestará nestes dias, trazendo vitórias nossas vidas. Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus, e declaramos as tuas maravilhas. Teu Espírito se manifestará nesses dias, trazendo vitórias nossas vidas. Quem tentará contra o braço forte do Senhor? Quem impedirá o seu agir?
já foi liberada a nós. Se a palavra de vitória já foi liberada a nós. Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus. Minha Jesus, obrigada por tudo e abençoe todas as famílias. Obrigada por tudo. Agradeço a todos. Que você cuide. Por favor, agradeça a gente, todos os familiares e todo mundo. Agradeço meu pastor e abençoe todo mundo da minha igreja, Senhor, todo mundo, porque você é muito importante pra gente. Muito obrigada. Em nome de Jesus, amém. Nós vamos ler a palavra de Deus nesse momento, no texto que estaremos meditando, refletindo por alguns momentos, nesse domingo de Ramos, domingo em que comemoramos a entrada de Jesus em Jerusalém. Eu quero convidar você a acompanhar na sua Bíblia a leitura dos 11 primeiros versículos do capítulo 21 do Evangelho segundo escreveu Mateus. Mateus capítulo 21, do versículo 1 até o de número 11. Vamos ler a palavra de Deus. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendei-o e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta. Dizei à filha de Sião: Eis aí te vem o teu rei, humilde, montada em jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos e tendo feito como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas vestes e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pela estrada. E as multidões, tanto os que precediam como os que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas maiores alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: Quem é este? E as multidões clamavam: Este é o profeta Jesus, de Nazaré, da Galileia. Que o bom Deus e a iluminação do Espírito Santo do Senhor nos oriente, nos ensine nesta hora, e que as palavras da nossa boca e a meditação do nosso coração sejam agradáveis na presença do nosso Deus e nosso Senhor Salvador Jesus Cristo nesta hora. Amém. Como disse no início da nossa celebração, nós estamos hoje no domingo que antecede o domingo de Páscoa. Semana que vem é domingo de Páscoa. E vivendo nesse tempo que estamos atravessando, onde
nós estamos no meio de uma série de feriados, de coisas que estão acontecendo ao nosso lado, na tentativa de melhorar o clima do mundo, o clima da cidade, o jeito de ser, a vida das pessoas, o nosso próprio modo de vida diante de tudo que nós estamos vivendo, com tanta enfermidade, com tanto sofrimento, com tanta dor. E nesse meio todo, nessa situação toda que estamos vivendo, nós comemoramos mais uma Páscoa. É a segunda Páscoa que iremos comemorar com a graça de Deus, permitindo Ele, dentro das nossas casas, aonde também tudo começou. Isso estaremos falando um pouco mais no próximo domingo. Mas, para pensarmos nessa celebração, nós não podemos deixar de pensar neste momento celebrativo também que acabamos de ler, neste momento celebrativo em que encontramos a história da última ida de Jesus antes da sua morte, antes da sua crucificação, no momento em que ele chega na cidade de Jerusalém. E Jesus chega nessa cidade com toda a preocupação de um Deus amoroso, de um Deus encarnado, que veio ao mundo para cuidar, para salvar, para libertar, mas ele sabia que a sua recepção também poderia ser uma recepção das mais diversas atitudes e com os mais diversos motivos por parte das pessoas. Havia pessoas que o amavam de verdade, havia pessoas que o seguiam e acreditaram na sua palavra, se entregaram a ele, reconhecendo-o como Salvador. Mas uma grande parte dessas pessoas seguiam Jesus pelos interesses, como ele mesmo disse, pela comida, pela bebida que ele oferecia, pelo cuidado, pela libertação, mas muitos não se entregavam de coração ao Senhor. Outros, pior ainda, tentavam eliminá-lo porque viam Jesus como uma ameaça, como alguém que estava ali para tomar o poder, para assumir o poder no lugar das autoridades da época. Por isso, Herodes, Pilatos e as próprias autoridades religiosas, Anás, Caifás, enfim, todas as pessoas, os líderes das sinagogas, muitos deles tentavam tirar Jesus do caminho, eliminar Jesus, para que ele, na opinião deles, não fosse mais uma ameaça às autoridades e ao sistema político e religioso da época. Jesus era visto como um problema. Jesus não era visto como uma solução, como alguém que veio para dar solução aos problemas da humanidade, aos problemas da sociedade, aos problemas na vida de cada pessoa, de cada cidadão. Por isso, era importante que Jesus não existisse, que Jesus não estivesse mais vivo entre aquelas pessoas. Mas ele sabia de todo o plano, de todo o propósito, de todo o projeto de Deus para a sua vinda ao mundo. E é por isso que nós temos esse período que nós chamamos de Quaresma, esses 40 dias. É um período de preparação, de reflexão, é um período em que nós devemos olhar para dentro de nós mesmos. E aqui nós estamos chegando ao final desse período para encararmos a realidade do momento em que Jesus, ao entrar na cidade, Jesus se defronta também com a crueldade das pessoas, com muitas vezes a decepção com as pessoas que o acompanhavam. E Jesus entra, como o próprio texto diz, em Jerusalém, num animal que era insignificante para as autoridades da época. Ele entra no jumento, num jumentinho. Ele não entra num cavalo, ele não entra em alguma coisa que produzia a imagem de força, como disse, como um belo e forte
animal, um cavalo, por exemplo. Ele escolhe um jumentinho. E ele, ao entrar na cidade, cumprindo tudo aquilo que o profeta já havia dito, ele é recebido com essa expressão que nós temos do povo, aí no versículo de número 9, né? Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor nas maiores alturas. E a expressão Hosana, ela não tem a ideia, muitas vezes nós pensamos a ideia de saudação, de alegria, simplesmente. É um pedido de socorro. Hosana tem a ideia de salve-nos, socorre-nos, Senhor. Ou seja, Jesus chega naquela cidade e o povo e a multidão olha para ele, o sauda, o recebe, mas o recebe pedindo socorro, pedindo ajuda, pedindo que ele possa socorrer diante de tudo que eles viviam, diante de tudo que eles enfrentavam. Agora, Jesus estava chegando à sua missão terrena, né? Ele conhecia o coração das pessoas, ele conhecia o coração do seu povo, ele conhecia o coração daquela cidade. E por isso ele vem e ele deseja entrar nesses corações, ele deseja estar mais próximo dessas vidas, porque ele veio para os que eram seus. E como diz o apóstolo João, os seus não o receberam. E isso traz para Jesus também uma tristeza no seu coração, na sua vida. Mas vamos olhar um pouquinho o desejo de Jesus em entrar, por exemplo, no coração da própria nação de Israel, do próprio país, vamos assim dizer. Esse é um primeiro ponto que nós precisamos analisar com bastante cuidado, olhando para o texto bíblico e para toda a história de Israel registrada pela palavra de Deus. Jesus olha para a nação de Israel. Ele vem para os que eram seus. Israel, infelizmente, havia se afastado de Deus. Havia em Israel um coração de pedra, um coração insensível. E para nós entendermos melhor isso, vale a pena nós olharmos, por exemplo, vamos pegar apenas 2 exemplos bíblicos. O profeta Isaías, logo no capítulo 1, ele faz uma descrição muito cheia de detalhes de como estava Israel, tanto no campo político quanto no campo espiritual. Até porque as coisas caminhavam juntas através da liderança dos reis naquela época. O rei era tanto líder espiritual quanto líder político da nação. Mas Isaías faz uma análise profunda e no versículo de número 5 do capítulo de número 1, capítulo 1, versículo 5, ele usa uma expressão muito forte sobre a nação de Israel, dizendo que toda a cabeça da nação está doente e todo o coração enfermo. Veja a profundidade dessa expressão. Toda a cabeça está doente e todo o coração é enfermo. E Ezequiel usa uma outra expressão muito forte, conhecida de todos nós, que diz que Deus olha para o povo e diz: olha, eu tirarei de vocês o coração de pedra e darei a vocês coração de carne. Na realidade, havia uma insensibilidade da nação em relação às coisas de Deus e, consequentemente, à pessoa de Jesus Cristo. E ser recebido daquela forma não significava nada aos olhos de Cristo, né? Por mais que as pessoas o recebessem de uma maneira tão prestativa, tão amorosa, Jesus sabia que a nação precisava ser restaurada, a nação precisava curar as suas feridas, o coração da nação, a mente da nação estava doente e havia necessidade de cura. Por isso, Jesus deixa bem claro que o país estava longe de Deus, em consequência dos seus próprios erros, do seu próprio pecado. E era preciso retornar, era preciso que Israel voltasse o seu coração para Deus e centralizasse o seu pensamento
nos projetos e no desejo de Deus através de Cristo que ali estava. Mas também, quando nós olhamos para esse domingo de Ramos, né, este é o desejo de Deus também, através de Cristo para a nossa nação. Esse é o desejo de Deus para o nosso país, para os países do mundo, transformar o coração, modificar os pensamentos de um país que vive longe de Deus e cada um fazendo, como no tempo dos juízes, cada um fazendo o que bem entendia. Um país onde governantes possam cumprir a vontade de Deus, não os interesses, muitas vezes, só pensando nas eleições, mas na misericórdia para com o próximo. Independentemente das posições, dos pensamentos políticos, o desejo de Deus é que as pessoas olhem para Ele e cuidem do próximo, como cuidam de si mesmo, e prostrem a Ele com a certeza de que Ele é a autoridade máxima, lugar onde os que governam sentem a dor dos enfermos, dos que estão nas filas dos hospitais, que se sensibilizam e expressam uma palavra de consolação aos enlutados. Jesus entrou em Jerusalém porque desejava que a nação de Israel restaurasse o sentido de ser bênção a todas as famílias da terra. Como quando igreja, nós não expressamos bênção ao nosso próximo, não expressamos amor àqueles que estão ao nosso lado, nós também cometemos o mesmo erro cometido por Israel. Para nós desejamos sim um país que ame, que sirva ao verdadeiro Deus, pois toda a cabeça da nossa nação também está doente e todo o coração do nosso país está enfermo. E é preciso que isso seja restaurado na força poderosa da palavra de Deus através da orientação do Espírito Santo. Portanto, um dia como hoje é dia de celebrar e de proclamar a salvação de Jesus a toda a nação. Mas Jesus também olhava para o coração da cidade de Jerusalém. Esse é um segundo aspecto que vale a pena também pensarmos um pouquinho. O olhar de Jesus é um olhar para a cidade, um olhar específico. E Lucas narra o momento em que Jesus se aproxima de Jerusalém. E a história de Lucas, lá no capítulo 19, diz que Jesus, ao se aproximar de Jerusalém, ele olha para a cidade. Ele tem uma visão geral da cidade de Jerusalém. Mas ao olhar para a cidade de Jerusalém, a história narrada pelo evangelista diz que Jesus chora. Jesus chorou ao ver a cidade de Jerusalém. E esse choro de Jesus tinha motivos. Jerusalém, no seu nome, tem o sentido de cidade santa, a cidade da paz. E a cidade da paz o fazia chorar. A cidade da paz o entristecia. A cidade da paz dizia que ela não era mais uma cidade alegre, era uma cidade triste, uma cidade onde as lágrimas eram derramadas. A cidade se tornou violenta, insensível ao amor de Deus. Não era a cidade projetada pelo próprio Deus. Leprosos eram rejeitados à margem da cidade. Cegos e paralíticos ficavam à margem suplicando esmolas para sobreviverem. Viúvas enlutadas choravam a perda dos seus filhos. Esse é um pequeno retrato do que os próprios evangelhos narram de como estava a situação da cidade de Jerusalém. A miséria da cidade era exposta no próprio templo, que se tornou um lugar de comércio e acúmulo de avarezas, onde as lideranças faziam do templo um lugar de exploração das pessoas mais simples, onde os pobres que, segundo a lei, só podiam apresentar em sacrifício uma pequena pomba ou uma rolinha, de repente tinham que comprar tudo isso para poderem colocar em sacrifício. Dá para ter uma ideia aí da situação em que ficou a cidade de Jerusalém. E o desejo de Cristo era a salvação da capital do seu país. Era a salvação daquela cidade.
era a transformação daquela cidade, era o retorno daquela cidade à cidade da paz. E quando nós olhamos numa data como esta, só podemos concluir que esse é o desejo de Deus através de Cristo para a nossa cidade, para os bairros da nossa cidade, para as ruas da nossa cidade, para o local onde moramos também. E Cristo continua, ele continua chorando ao ver o estado da nossa cidade, ao ver o comportamento das pessoas que continuam muitas vezes negando a realidade, mesmo com 300 mil mortes diante de uma doença que se abate em apenas um ano, um número tão absurdo de pessoas. Quanta insensibilidade, quanta negação, quanta falta de amor, quanta falta de perspectiva de dizer, olha, eu estou com você, eu estou chorando com você diante dessa situação toda. Que mundo é esse que nós vivemos? Jesus continua chorando o mau exemplo de cristãos que teimam em estudar a palavra de Deus no momento em que desejam, da forma que desejam, no planejamento pessoal, sem ter um planejamento dirigido pelo próprio Cristo. Ele continua chorando porque deseja transformar o coração e modificar pensamentos de cada pessoa, de cada cidadão, meu e seu, que somos cidadãos também de uma cidade tão tumultuada como esta que vivemos, uma cidade que, segundo o amor de Deus por nós, é desejado pelo próprio Cristo que seja uma cidade que ame e que sirva o verdadeiro Deus, pois toda a cabeça está doente, o coração está enfermo, e coração e cabeça precisam se entender, razão e emoção precisam entrar em equilíbrio, cabeça e coração precisam entrar em acordo para que Deus possa agir e possa trazer equilíbrio à vida humana. Por isso, Domingo de Ramos é dia de proclamar a salvação da cidade para todas as pessoas com as quais convivemos. E esta proclamação é feita através dos nossos gestos, das nossas atitudes, da nossa fala, da nossa oração, do nosso testemunho, do nosso compromisso com as coisas de Deus, na certeza de que se Cristo já entrou no meu coração, ele deseja também entrar no coração do meu próximo, que eu amo, que eu respeito e que eu quero a salvação dele também. Domingo de Ramos. Hosana o que vem em nome do Senhor. Tempo de salvação. Tempo de deixar que esse Jesus entre no coração do país, da cidade, da igreja, no meu e no seu coração. Manhã após manhã, dia após dia, mês após mês, de tal forma que a nossa vida ganhe um novo colorido, uma nova configuração, um novo jeito de viver, porque é Deus mesmo quem nos conduz. Esse é o desejo de um Deus que quer olhar para um país, para uma cidade, e que este país e essa cidade sinta a necessidade de Deus. Israel e Jerusalém foram ingratos ao Senhor. No domingo receberam Jesus com mantos e palmas, enfeitaram, prepararam o caminho e diziam, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Socorre-nos, Senhor, vem o nosso socorro, salva-nos, Senhor, no sentido da expressão Hosana. Salva-nos porque Tu és o Senhor, Tu és o Deus, o Jesus de Nazaré. Infelizmente, alguns dias depois, isso aconteceu no domingo. Passou segunda, passou terça, passou quarta. Na quinta-feira à noite, as pessoas dizendo, crucifica-o, crucifica-o. Percebam aqui a mudança de comportamento da população. Por isso preciso muito cuidado essa ideia e essas expressões que nós temos nos nossos dias de que a voz do povo é a voz de Deus. Isso não é verdade. A verdade é que o povo, o mesmo povo que estava gritando, salva no Senhor, liberta no Senhor, socorre no Senhor. Dali a alguns dias estava dizendo, olha, crucifique esse homem e solte Barrabás. Crucifique o justo e solte aquele que cometeu as maldades e as crueldades. Liberte Barrabás. Esta
é a situação, este é o comportamento, muitas vezes, da multidão. Portanto, ir atrás da multidão é muito perigoso. Muitas vezes é preciso, mesmo sofrendo a pressão de ser da individualidade, do a sós com Deus, é isso que vale diante da verdade da palavra de Deus. É preciso cuidado com o seguir a multidão. É só observar a justiça no nosso país. Quando se vai muitas vezes atrás de outros pensamentos, de outras ideias, nós percebemos o que acontece. E aqueles que querem fazer a justiça, aqueles que querem a paz, muitas vezes são vistos como pessoas que estão indo contra a realidade e contra o próprio sistema. Jesus deseja entrar em cada coração, transformar situações. Sua vinda teve um propósito único de salvar a humanidade. Por isso a expressão de João continua sempre viva e atual. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O ser humano continua enviando Cristo para a cruz, através dos gestos, das atitudes, dos momentos em que rejeita Jesus, no momento em que procura Jesus apenas para as suas necessidades básicas e depois esquece dos seus compromissos e daquilo que tem que viver com o Senhor. Por isso devemos receber Jesus com alegria, preparando o caminho e oferecendo uma hospedagem eterna em nosso coração. Jesus deseja entrar no coração de cada um, de cada membro da sua casa, fazendo morada e morada eterna. Por isso, que esse domingo, esse dia de domingo de Ramos, seja um domingo onde possamos dizer para Deus: Senhor, vem em socorro do teu povo, salva-nos, Senhor, restaura a nossa sorte, traga paz à nação, traga paz à cidade, traga paz à minha família, restaura, Senhor, a minha vida, para a honra e para a glória do teu nome, para que eu possa te servir ainda mais com alegria e com gratidão no coração. Que Deus te abençoe e te guarde, e que esta Semana Santa seja santa na sua vida, santa para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. Vamos ouvir mais uma canção pelo nosso grupo de louvor. Vamos louvar a Deus. E depois desse cântico estaremos orando, intercedendo por todos nós. E também nesta oração final, após a oração final, impetrando a bênção. Vamos louvar ao Senhor. Diga para os temerosos, não há nada a temer. Poderoso é o teu Senhor, quando clama teu nome. Ele então virá. Ele vem
Louvado seja Deus. Vamos orar, vamos interceder pelas pessoas que pedem a nossa oração, pedindo a bênção de Deus para a vida de todos. Oremos. Senhor, mais uma vez, diante de Ti estamos em oração. E Te agradecemos porque o Senhor em Cristo veio ao mundo para nos salvar. Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor está conosco todos os dias. Te agradecemos porque Tu és o nosso Salvador. E agora, Senhor, Te pedimos a Tua bênção, a Tua direção sobre todas as pessoas que sofrem e que suplicam, ó Deus, as nossas orações, que precisam de Ti, Senhor, nesse tempo tão difícil, de tanto sofrimento, de tanta enfermidade e muitas vezes de tanto luto também, ó Pai. Que a Tua paz venha em socorro do Teu povo, Senhor, que é o Senhor da paz, que o Senhor possa trazer salvação, graça, entrar no coração das pessoas, transformando, ó Deus, o pensamento das pessoas, ó Deus, que estão longe de Ti, das autoridades que precisam, ó Deus, cada vez mais se conscientizar do cuidado com as pessoas que estão a serviço do Senhor. Por isso, abençoa-nos, ó Deus, dá-nos, ó Deus, paz ao coração, aonde haja enfermidade, que o Senhor traga paz e graça e a cura segundo a Tua vontade, aonde haja luto, que o Senhor console, conforte, enxugando no tempo do Senhor as lágrimas dos olhos, aonde existir, ó Deus, divisões, problemas, relacionamentos que precisam ser curados, que a cura venha do Senhor, porque a cura do Senhor é completa, a cura do Senhor é eterna. Fica conosco, ó Deus, dá-nos uma semana de muita paz, uma semana de graça, onde as famílias da Tua igreja estarão cantando e louvando, dizendo bendito que vem em nome do Senhor. Prepara-nos para a celebração da Páscoa. Dá-nos, ó Deus, uma celebração alegre, com corações agradecidos, na certeza de um tempo abençoado pelo Senhor a todas as famílias da Tua igreja. Nós oramos porque confiamos na Tua bondade, na promessa que vem do Senhor, que se cumpre em nossas vidas, na certeza da Tua palavra agindo em nós. Fica conosco, é a nossa oração no nome santo de Jesus. E que a graça maravilhosa de Jesus, o nosso Salvador, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a proteção e a direção do Espírito Santo permaneçam sobre a vida do povo de Deus, sobre o nosso país, sobre a cidade, sobre o planeta Terra, sobre o povo que adora a Deus em toda a terra, hoje e sempre. Amém. Querido irmão, querida irmã, quero desejar a você uma semana de paz e graça. Uma semana onde, na direção do Espírito Santo de Deus, você será ricamente orientado e dirigido. Que a bênção de Deus esteja sempre sobre a sua casa, sobre o seu trabalho, sobre o seu lar. Tenha uma semana abençoada. Estamos sempre à disposição dos irmãos. Fiquem na paz, em nome do Senhor Jesus. Um abraço em Cristo Jesus e até o próximo domingo. Fiquem em paz, irmãos.